Arquitetura. E quando a arquitetura ela conversa com a estrutura, tira partido disso, não é uma competição, né? Quando o arquiteto começa a pensar no seu projeto e o projeto, né? Ele já tá todo desenhado entre e praticamente compatibilizado, assim dizendo, estrutura e arquitetura. Olha o que acontece. Olha que interessante o sistema construtivo dessa ponte, né? É uma viga Verendel, que é aquela viga onde, imagine assim, ó, o corpo de tudo isso daqui é estrutura, né? Tudo isso aqui cheio é estrutura. Porém, né, se a gente pegar como a estrutura caminha, né, o esforço caminha dentro da estrutura, a gente tem vazios. É como uma treliça, né? A gente vê uma grande treliça, é exatamente o caminho que a força estrutural acontece. Olha que interessante, né? Ele pega e transforma isso em arte. Isso é a arquitetura, né? Esse é o diferencial do arquiteto, entender como todo sistema construtivo, como todo sistema de instalações funciona e colocar tudo isso dentro de um projeto. Isso é o que é mais difícil na arquitetura. Olha que interessante aqui, ó. Além de ele fazer, lógico, usar, né? Além de ele usar, ó, por exemplo, da base inferior e da base superior da estrutura, ele usa o meio, o miolo, onde é a estrutura e seria ali, não serviria, assim dizendo, para mais nada, né? Seria um peso, assim dizendo. Olha que interessante aqui o pensamento dele. Olha que legal, ó, tudo isso daqui, ó, esse H gigante aqui, ou I, né, da forma assim que você interpretar, é estrutura. E o vazio, onde, olha que interessante, você vê bem aqui, ó, onde é a estrutura, nesse canto aqui, ó, onde passa ali o que é realmente a força da estrutura, né? Naquele desenho, aqui embaixo você vê bem o desenho, né? Daquela perfuração, daquele momento de perfuração, né? Onde tem a base superior, base inferior e só o miolo, né? E exatamente esse meio aqui é onde está a estrutura. É entender, né, como funciona a estrutura, o tipo de material que você vai usar e como aplicar isso. Para quê, né? Por quê e para que ele consegue usar, do que ele consegue tirar partido para usar e formar essa grande estrutura. Olha que interessante. Poucos vãos, porque é uma grande estrutura onde tem base superior, base inferior, ou se a gente chamar assim né, de banzo superior e banzo inferior, e o miolo, né, dessa estrutura onde ele consegue trabalhar isso e usar o que a gente chama daquela viga Verendel a favor dele. Isso é arquitetura, isso é traduzir é, é, técnica em arte, em arquitetura, em um desenho que esteja compatível ao local, né? Que esteja. Lógico que ele pensou também no sistema construtivo por conta do local, onde o local é mais adaptável, a execução, etc, etc. Um monte de coisa ali, mas é muito interessante como o arquiteto se usa disso, se prevalece disso para executar as suas obras. Muito legal esse projeto, um projeto de uma ponte, onde o arquiteto usou principalmente a estrutura a favor dele.